Por que você procrastina mesmo quando não deveria? E mesmo sabendo? Nesse vídeo eu separei 3 blocos, na verdade 4, para a gente falar sobre a procrastinação e alguns medos que a procrastinação ela faz, ela nos ajuda e ela faz com que a gente procrastine mais. Mas antes disso eu quero relembrar que no vídeo passado eu falei sobre a procrastinação e 3 passos simples que eu anotei aqui, 3 passos simples para tentar fugir da procrastinação ou procrastinar menos. O primeiro é visualização. Você precisa visualizar o que tem que ser feito. Por exemplo, eu preciso uh, eu preciso gravar determinado vídeo. Eu preciso escrever determinado roteiro. Eu preciso mandar mensagem para X clientes. Ok, então é isso que eu vou fazer. A partir disso, eu tenho as microações. Microações são dividir uma tarefa gigante, por exemplo, como mandar 10 mensagens para 10 clientes, dividir em 5 blocos e mandar 2 mensagens para 2 clientes. E o terceiro é registrar o progresso. Então, na sexta-feira ou no sábado, eu visualizo o que eu fiz durante a minha semana para saber se eu cumpri o que eu tinha programado para mim mesmo. Beleza? Ok. Partimos aqui. Então eu estudei um pouco mais sobre a procrastinação para trazer um conteúdo um pouco mais denso para você e um pouco mais aprofundado. E ao mesmo tempo me surgiu uma pergunta muito interessante que é: por que a gente procrastina mesmo sabendo que não deveria? Talvez isso aconteça com você, acredito que em algum momento isso já aconteceu, mas comigo, como eu sou um procrastinador nato, eu preciso trazer vários aspectos e entender melhor por que a procrastinação, por que eu procrastino e por que eu faço isso. E uma das coisas que me surpreendeu, que eu dividi em 4 blocos aqui, eu dividi em 4 blocos, que é uma das coisas que as pessoas não falam, que é um problema emocional. Emocional como? Não é um problema de TDAH, não é um problema de déficit de atenção, que é a mesma coisa, não é um problema de, como é que se diz aquela, de depressão, não é um problema de autismo, não é isso, mas é um problema em que o nosso cérebro evita desconforto. Como? Como que o nosso cérebro evita desconforto? Quando a gente inicia algum projeto, que é o primeiro bloco aqui, ó, que é fuga emocional, quando a gente quer iniciar um projeto que a gente precisa aprender habilidades novas, como por exemplo, gravar um vídeo no YouTube, eu preciso gravar um vídeo, eu preciso comprar uma webcam, eu preciso comprar um microfone, eu preciso comprar não um cenário, mas eu preciso comprar iluminação, eu preciso aprender a subir vídeos no YouTube, eu preciso aprender a editar, eu preciso. Tudo isso demanda um esforço novo. Por quê? Porque isso é uma tarefa nova. E ao mesmo tempo, esse, esse desconforto que está sendo gerado em aprender coisas novas traz ansiedade, traz medo de errar, traz medo do julgamento, medo de não ser o suficiente. E o meu cérebro, o nosso cérebro, com a procrastinação, ele foge, ele simplesmente quer evitar esse desconforto. E isso já aconteceu comigo e em alguns momentos isso ainda acontece. E aqui eu separei algumas outras questões. Primeiro, quando acontece essa fuga, nós vamos na direção de uma recompensa rápida. O que é uma recompensa rápida? É ficar rolando o feed para cima, assistir um vídeo no YouTube que não tem nada a ver com o que a gente quer estudar, ou que tem a ver com o que a gente quer melhorar as habilidades, mas você sabe que lá no fundo você está estando ocupado, não sendo produtivo, é muitas vezes buscar uma fuga na alimentação também, buscar uma recompensa rápida para mudar o seu estado emocional com a recompensa rápida que é a busca pela dopamina. Porém, esse desconforto ele ainda vai permanecer. Esse desconforto, ele não some quando você busca uma dopamina rápida, quer ficar nas redes sociais, quer estar ocupado e não ser produtivo, quer buscar o seu conforto
na comida, esse não some, ele simplesmente é amenizado, ele é diminuído. E aí o medo não some, o medo ele permanece, e quando você percebe, você está se sentindo culpado por não fazer o que precisava ser feito, que é sentar aqui e gravar um vídeo para você. Isso já aconteceu várias vezes comigo, várias vezes. E aqui no bloco 2 eu separei 3 medos que eu percebi através das minhas pesquisas, os 3 medos que aparecem mais. Por que as pessoas, por que eu procrastino? Eu observei a minha vivência aqui no YouTube. O primeiro é medo de falhar, medo de não dar conta, medo de não conseguir entregar, porque pensa comigo, olha a lógica. Se eu não tentar fazer, se eu não me expor ao desconforto e se eu não me colocar numa situação que eu tenho possibilidade de errar, por que eu vou me sentir frustrado se eu não tentei fazer? Porque o cérebro vai pensar assim, porque se eu não tentei, eu não tenho como e não tenho por que me sentir frustrado com aquilo. Mas ao mesmo tempo eu procrastino a ação daquela tarefa e ao mesmo tempo o meu cérebro ele vai me proteger daquele desconforto. Então, se ele me protege do desconforto através de uma não ação, então está ok, porque ele me protegeu do desconforto. Só que a vida não é assim. A vida prática não é assim. E aí vem o segundo medo, que é o medo do julgamento. Medo do que as pessoas vão pensar, medo do que as pessoas vão achar, medo das pessoas rirem de mim, medo da opinião das outras pessoas. Mas ninguém paga meus boletos, somente o meu trabalho. Então, muitas vezes você paralisa para começar um projeto, para começar um negócio, para começar um exercício na academia e mesmo assim você fica com medo do que as outras pessoas vão falar. Sinto muito lhe dizer isso, mas ninguém está nem aí para você. As pessoas estão cuidando da vida delas. E o terceiro medo que eu separei aqui é medo da imperfeição. Medo de não conseguir, medo de errar, principalmente no português, medo de você não conseguir uma perfeição no vídeo, uma perfeição na fala, uma perfeição no roteiro. Então, esses 3 medos que eu vou repetir para vocês, que é medo de falhar, medo de julgamento e medo da imperfeição, que são os 3 medos que eles apareceram para mim ao mesmo tempo. E se eu não gerenciar as minhas emoções, esses medos eles aparecem ainda. Por incrível que pareça, eles aparecem. E agora o terceiro ciclo, que é o ciclo da procrastinação que eu separei aqui para você, que é o bloco 3, que é o ciclo vicioso da procrastinação. Primeiro ele começa com uma tarefa muito difícil, que é, por exemplo, algo que você precisa aprender. Segunda coisa, veio o desconforto emocional, que é o desconforto de ter que aprender alguma coisa nova, alguma habilidade, roteiro, edição de vídeo, falar para a câmera. Depois vem a fuga, que é o que eu falei antes, sobre estar ocupado, mas não produtivo, sobre ficar na rede social, sobre verificar notificações do celular mesmo quando não tem nenhuma notificação. Depois vem o alívio temporário, que é enquanto eu estou verificando redes sociais, notificações ou comida, vem esse alívio temporário. Mas o desconforto ele é diminuído, mas ele não some, porque depois vem a culpa, que é um sentimento destrutivo que você vai sentir. Depois disso, vem o mais desconforto ainda, porque eu não fiz o que precisava ter feito e estou me sentindo culpado junto com a procrastinação. E depois vem mais a fuga novamente para aliviar o desconforto, ou melhor, minimizar esse desconforto. Esse é um ciclo que eu percebi que eu faço principalmente quando eu preciso gravar algum vídeo e eu começo a pensar em comida. Porque a comida é uma fuga minha.
A comida é o meu desconforto, é o meu conforto emocional, melhor dizendo. E é o meu alívio, mas mesmo assim, então eu como, me sinto culpado porque eu estou comendo e aquilo não está fazendo bem para mim, e ao mesmo tempo eu repito esse ciclo mesmo sabendo que isso não é bom para mim. E é incrível porque isso me deixa muito frustrado, muito frustrado. E eu compartilho isso com você porque esse exemplo ele serve para tudo, não somente para a comida, ele serve para as redes sociais, ele serve para você dormir num dia que você precisa entregar um trabalho muito importante, ele serve de outras formas também. E depois, o quarto bloco aqui que eu separei, que é uma ideia que veio na minha cabeça, que é como que eu quebro o ciclo anterior que eu falei. Primeiro, dividi aqui em 3 passos práticos, simples e fáceis de fazer. O primeiro é me fazer uma pergunta: o que eu estou evitando para não fazer determinada tarefa? Por exemplo, eu estou aqui, preciso gravar vídeos, preciso postar, subir esse vídeo hoje para que eu alimente o meu canal e você e eu compartilhe o que eu penso da maneira que eu penso, que eu reflito com você e saber se isso de alguma forma ou outra te serve de alguma coisa. Beleza? Ok. Tá, mas o que, que eu estou evitando quando eu evito fazer isso? O que, que eu estou evitando quando eu procrastino na gravação de um vídeo? Medo que você me julgue? Medo que você pense que eu estou falando errado? Medo algumas vezes na minha repetição de falas, tem um nome específico para isso, medo da minha redundância, mas mesmo assim eu preciso gravar esse vídeo, porque se eu não treinar isso, como é que eu vou melhorar? É a mesma coisa quando o cérebro evita o sentimento um sentimento, deixa eu achar aqui, aquele sentimento de desconforto, que o cérebro ele vai me proteger do desconforto. Então, se eu não vir aqui gravar vídeo para você, eu não vou sentir nenhum desconforto. Então, o meu cérebro entende que ele está me protegendo de um desconforto. É um pouco complicado assim quando a gente entende da primeira vez, mas é extremamente importante isso. E a segunda forma de evitar, de quebrar o ciclo da procrastinação, reduza a tarefa ao absurdo, no sentido de diminua ela o máximo que você conseguir. Por exemplo, hoje a meta era gravar 5 vídeos. 5 vídeos. Eu estou gravando o segundo vídeo. Então, se eu não conseguir gravar mais nenhum vídeo, está tudo bem, está tudo certo. Eu não preciso me cobrar de uma maneira gigantesca para gravar 5 vídeos por dia. Não preciso disso. Mas ao mesmo tempo eu sou uma pessoa que me cobro muito. E isso faz com que eu entregue conteúdo para vocês. Isso faz com que eu fique e treine cada vez mais a minha fala, que treine cada vez mais os meus roteiros, que eu consiga treinar e tornar isso o mais fácil possível, o menos difícil possível, né? A terceira forma de quebrar o ciclo é entender as minhas imperfeições, entender que eu não vou falar de uma forma correta o vídeo inteiro, entender que eu vou ser um pouco prolixo, entender que eu vou falar algumas coisas de uma maneira redundante, mas aceitar essa minha imperfeição para chegar para você e falar de uma maneira mais leve possível, uma maneira em que eu falo para os meus alunos presenciais, uma maneira em que eu consiga trazer para você quem é o Júlia, porque eu não sou perfeito. E para concluir aqui, resumindo, relembrando, você procrastina não porque você é preguiçoso ou porque tem falta de tempo ou falta de organização. Simplesmente você procrastina porque o seu cérebro está buscando uma fuga de um desconforto emocional. Lembre-se disso. De medo da imperfeição, medo do julgamento dos outros, medo de não dar certo, medo da opinião dos outros, medo de... Medo é um preço, mas porém, quando você procrastina, você paga um preço muito alto, que é o preço de não iniciar os seus projetos e não dar continuidades para eles. E isso
faz você olhar para trás e se arrepender o porquê não começou antes. Ou até mesmo aquele medo de por que não começou. Né? Então, eu também convido você para os próximos 7 dias participar de um desafio para você melhorar a sua procrastinação. É um desafio de que cada dia vai ter uma tarefa simples que eu vou colocar aqui abaixo para você vencer a procrastinação aos pouquinhos e entender que você consegue gerenciar isso. Entender que mesmo procrastinando em alguns momentos da sua semana, você consegue atingir os seus objetivos, porque a procrastinação é inevitável. Você não vai estar 100%, você não vai ser 100% produtivo, você não vai ser 100%, a tua energia não vai estar 100% sempre. Então, se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, deixe o seu comentário, também se inscreva no canal para a gente chegar aos 100 primeiros inscritos. E antes também, se você chegou até aqui, quer dizer que a procrastinação é um assunto interessante para você. É um assunto que você queira mudar. Então deixa abaixo o que você achou, deixa abaixo um comentário, ou deixa um joinha para eu saber que você gostou desse conteúdo. Até a próxima.